O que é isomeria? Isomeria é um fenômeno que ocorre quando compostos químicos diferentes são formados pela combinação entre iguais quantidades dos mesmos átomos. Compostos com essas características são chamados de isômeros. O termo isômero significa partes iguais, derivando das palavras gregas iso, que quer dizer igual, e mero, que quer dizer partes. Como os isômeros são substâncias químicas diferentes, apesar de possuírem idêntica forma molecular, mantêm propriedades físicas e químicas distintas em razão das suas próprias diferenças estruturais. A isomeria ocorre com frequência em compostos orgânicos, pois como o átomo de carbono forma quatro ligações, sua capacidade de formar diferentes compostos é elevada. A isomeria é dividida em duas partes, isomeria plana e isomeria espacial. Vamos começar com a isomeria plana, deixando essa parte para o meu caro colega Paulo. Os isômeros planos possuem propriedades físico-químicas diferentes, o que facilita a sua separação com os métodos de separação convencionais. Essas diferenças se dão na reatividade, nos pontos de fusão e ebulição, na solubilidade em água e demais solventes, na densidade, entre outras propriedades importantes no cotidiano da química. A própria isomeria plana se ramifica em algumas vertentes. Porém, devido ao curto tempo, iremos falar apenas sobre duas delas e citar as restantes, infelizmente. Isomeria plana de função. Neste caso de isomeria, os compostos possuem a mesma fórmula molecular, porém funções orgânicas diferentes. Algumas funções constituem pares isoméricos clássicos, como os casos a seguir. Isomeria plana de posição. Ocorre isomeria plana de posição quando, analisando dois isômeros da mesma função orgânica, há diferença na posição de um grupo funcional, insaturação ou ramificação. As que iremos apenas citar são elas: a isomeria plana de cadeia, a isomeria plana de compensação e a isomeria plana de tautomeria. Agora vamos passar por isomeria espacial, que vai ficar por conta do Lucas. A isomeria espacial ou estereoisomeria acontece quando dois compostos apresentam a mesma fórmula molecular e a mesma estrutura plana, mas diferem quanto à sua estrutura espacial. Os compostos que apresentam esse tipo de isomeria são chamados estereoisômeros. E existem dois tipos de isomeria espacial, a geométrica, também conhecida como cis e trans, e a óptica. E iremos começar a falar sobre a geométrica. A isomeria geométrica acontece em compostos de cadeias abertas com dupla ligação entre carbonos, ou ainda em compostos cíclicos que apresentam diferença na disposição geométrica dos compostos ligados aos carbonos da dupla, no caso das cadeias abertas. Também ocorrem pelo menos dois carbonos para os compostos de cadeia fechada. E agora falarei sobre isomeria óptica. A isomeria óptica acontece em compostos que apresentam carbonos assimétricos, isto é, possui quatro ligandes diferentes e está associada ao comportamento desses compostos quando submetidos a um feixe de luz polarizada. A presença do carbono assimétrico na molécula permite que existam duas moléculas diferentes, sendo uma a imagem especular da outra e não sobreponíveis. Eles são chamados de isômeros ópticos. As moléculas que são isômeros ópticos possuem a propriedade de desviar o plano da luz polarizada e são chamadas opticamente ativas. Quando o plano é desviado para o lado direito, chamamos de isômero de destrógeno. Quando é desviado para a esquerda, chamamos de levógeno. Os isômeros opticamente ativos desviam o plano da luz no mesmo ângulo, porém em sentidos contrários. E este é o fim do nosso trabalho sobre isomeria. Eu espero que você tenha gostado, Nathan, e tenha uma boa noite.